Olá, tudo bem? Na parte do retaguarda, você tem uma gama bem ampla de funcionalidades que você pode utilizar no seu posto. Aqui na aba de cadastro, você vê que já tem toda a parte cadastral do sistema. Então, entra cadastro de produtos, cadastros de funcionários, de clientes. E nesses cadastros, você pode alterar bastante informações. Você pode criar valores diferentes para cada tipo de cliente. Você pode inserir tabelas de preço, que quando um cliente pagar de certa forma, ele consegue inserir um desconto. Por exemplo, você pode colocar uma promoção no seu posto, que quem pagar o diesel no dinheiro, ele ganha 5 centavos de desconto no litro. Então, você pode inserir várias formas de fazer o cliente voltar no seu posto. Temos toda a parte de contas, a parte financeira, de cadastro. Aqui você pode gerar a parte de geração de boleto, você configura aqui dentro, porque você pode fazer a remessa de boletos que ele envia para o banco de uma vez só. Então você não precisa ficar criando os boletos lá dentro do banco. Você consegue criar um gerenciamento por aqui. Temos também a parte do Quality Bank, que daí, no caso, ele auxilia bastante na gestão do seu posto, porque tudo que você entra nesse posto, toda essa movimentação de contas entraria direto na Quality Bank. E na Quality Bank eles geram o código de Pix, que daí a pessoa escaneia o Pix na hora de pagar, e daí ela consegue confirmar o pagamento, então não precisa ficar passando acesso de contas para funcionário, você consegue simplesmente gerar um código e ele escaneia e é feito débito automático. Então é bem interessante. Na parte de movimentos, tem toda a entrada, saída de produtos, as notas fiscais, as operações que teve no dia, questão de estoque, toda a movimentação que existe no posto, né? Por exemplo, se vai dar entrada de nota fiscal, ele puxa a nota fiscal diretamente da Cefaz pelo seu CNPJ, então você faz a manifestação, ele importa sozinho, você não precisa ficar baixando as notas da Cefaz. E ele faz a movimentação de estoque sozinho. Quando dá a nota de entrada, ele já movimenta o estoque, já atualiza para você. A nota de saída, você consegue inserir notas, nota grande, né, a DANF. Então você consegue gerar nota de estorno, gerar nota fiscal de venda, você consegue gerar todo tipo de nota. Aqui você consegue visualizar as NFA, as SAT, dependendo do estado que você está. Então você consegue visualizar todo o ambiente do seu posto nessa retaguarda. E isso é totalmente web. De qualquer lugar que você tiver, você consegue acessar. Você consegue acessar pelo celular, pelo notebook, pelo tablet. De qualquer forma, você consegue acessar e está visualizando todas essas informações em tempo real em qualquer lugar do mundo. Então vamos dizer que você está viajando, mas quer saber como que está o seu posto. Você abre o aplicativo e você consegue ter em tempo real a visão do seu posto. Como, por exemplo, esse gráfico, que é o dashboard, que ele é totalmente personalizável. Você personaliza com o tipo de dado que você quer, você personaliza com as cores que você quer. Então, tem toda essa parte de personalização para que você deixe da forma que você deseja. Você consegue inserir novos quadros, consegue alterar quadros, alterar a forma que você vê, o tipo de gráfico, se é gráfico pizza, se é gráfico barra, o gráfico que você desejar. Os tanques, caso você tenha uma sonda de leitura automática de tanque, você consegue visualizar em tempo real o que está acontecendo no seu tanque. Se saiu 100 litros, daí entrou 100 litros. Você comprou 5.000 litros, ele entra aqui, já atualiza em tempo real. Então toda essa informação você consegue visualizar nesse dashboard. Então não precisa também ficar entra numa aba, entra na outra, seleciona uma coisa, seleciona outra. Você consegue ter essa visão totalmente nessa área aqui, de forma fácil e simplificada para você. Caso você tenha frota, temos a função CTE, a MMDFE, você consegue gerar nota de serviço, você consegue gerar todo tipo de nota que é necessário para esse tipo de trabalho. Nas operações, você tem toda a visualização de abastecimentos, o LMC, que é livro de movimento de combustíveis,
o LMP também, que é o livre movimento de produtos, você consegue visualizar as vendas. A troca de preço é super fácil, você seleciona, por exemplo, o combustível, você consegue alterar e ele já manda para a bomba em tempo real, coisa de 1 minutinho já está trocado todos os preços. Então, essas funcionalidades facilitam muito o seu dia a dia. Se você está, por exemplo, viajando, pode estar em outro país, mas precisa fazer uma troca de preço e algum funcionário ele não sabe fazer, não consegue fazer, além da gente ter um suporte 24 horas, 7 dias por semana, o mês inteiro, você consegue alterar pelo seu celular essa troca de preço. Você tem o seu cadastro, né, que digamos seja administrador, você faz a alteração de preço do seu celular, ele já envia para o sistema, como é um sistema web, um banco na rede, ele já faz a troca automaticamente para você, sem você precisar ficar passando um acesso que não deveria para um funcionário, entendeu? Então você consegue fazer tudo isso no retaguarda em qualquer lugar do mundo. A mobilidade é uma coisa muito importante hoje em dia, porque a gente nem sempre está no mesmo lugar, a gente não consegue ficar preso, digamos, dentro do posto, entendeu? Também temos a parte de estoque, a parte de contagem, por exemplo, aqui você consegue fazer uma contagem, mas não precisa ter um papel que você vai lá e faz a contagem, e daí no meio dessa contagem você, digamos, tem as 5 chocolates, e daí enquanto você vai fazendo a contagem de outros produtos, vende mais um, e daí quando você vai bater o estoque tá errado, porque no meio desse tempo que você estava contando, ele já vendeu mais um. Aí o que é legal desse aqui? Quando você especifica a data e o horário da contagem, ele já faz um balanceamento, porque digamos assim, você começou 3 horas, fez a contagem de 5 chocolates, estava fazendo lá a contagem de 5 chocolates e vendeu mais um, o sistema entende que esse daí foi feito depois que você contou essa venda. Então ele já abate e já fica totalmente correto o seu estoque. Também temos a contagem pelo celular, pela câmera do celular. O que acontece? Você entra por um link que nós mandamos para você, acessa com o usuário e você consegue usar a câmera do seu celular para fazer a leitura do código de barra do produto e você altera, ele faz a alteração na hora para você em tempo real. Então agiliza também a parte de estoque, tá bom? Aí na parte financeira tem toda a parte burocrática basicamente do sistema. Você vai ter os seus boletos a pagar, os cheques a pagar, caso você tenha cartões vinculados também a pagar, as contas a receber, que no caso é o que vai entrar, tem tanto nota a prazo, tem cheque, cartão, você consegue visualizar faturamento simplificado, a questão de inclusão de boleto é bem simples também, você consegue fazer o boleto direto no nome do cliente, você consegue gerar uma remessa para o banco, então você vincula sua conta do banco, você gera o boleto do dia 16, que é hoje, né? Você gera lá todos os boletos desse dia, aí em uma remessa você envia tudo para o banco e o banco faz a leitura e já valida todos os boletos de uma vez só, você não precisa ficar fazendo um por um, entendeu? É bem interessante essa funcionalidade para poder liberar tempo para você, fica bem automatizado. E caso você tenha boletos a pagar, você também consegue gerar uma remessa. Digamos que você tenha 10 boletos de R$1.000. Você seleciona todos, gera uma remessa, manda para o banco vai debitar esses boletos para você. Então você não precisa ficar pagando um por um, ter o tempo de liberar um garoto para ir no banco, fazer os pagamentos. Você pode fazer os pagamentos pela remessa de boletos. Então já agiliza também essa parte e fica menos burocrático para vocês. A questão de vales, que você consegue gerar vales tanto para funcionário quanto para cliente, daí você vê o que é melhor uso para vocês. Fechamento de caixa, isso é muito importante. Aqui no fechamento de caixa, você consegue visualizar tudo o que aconteceu no caixa, se foi feito operações, o que aconteceu, se teve sangria, se não teve sangria, toda a informação do caixa você consegue ver aqui, quanto que teve de venda, quanto que foi de cartão, quanto foi de nota, entendeu? Você consegue ver tudo por aqui. E a partir do momento que você vê o caixa, fala assim, não, beleza, esse caixa tá ok, você consolida ele. Aí quando você consolida ele, ele já fica fechado, faz a movimentação de contas, porque quando você vincula a conta, você também consegue entrar aqui, ó, movimentação de contas, você tem as contas que já estão vinculadas, digamos que você tem uma conta de um posto X,
Aí você já consegue visualizar, você consegue fazer a conciliação de extrato de bancário. Então, tudo que acontece no seu banco, você baixa o arquivo OFX, aí você consegue fazer a vinculação do extrato para bater as informações que, digamos, tenha uma entrada, uma saída. No extrato ele faz toda esse histórico para você. Você consegue visualizar, então em vez de precisar ficar entrando no banco toda hora, você consegue visualizar por esta tela. Você consegue inserir entrada, saída, fazer transferência de um banco para o outro. Por exemplo, você tem 2 bancos que recebem do posto. Você pode mandar do banco 1 para o banco 2, que é uma transferência interna, entendeu? E aqui você controla toda a sua conta. Você pode fazer também registro de valores de conciliadores de cartão, entra valores de pagamento de funcionários, entra valores de tudo, você consegue vincular aqui, tá bom? Aí, nos relatórios, tem relatório, nossa, o que não falta é relatório. Então, quando você entra aqui, tudo que você precisa, você tem nos relatórios. É muito raro ter um relatório que não tenha. Precisar de um relatório que não tenha. E caso precise, a gente já faz uma requisição, já implementa um relatório da forma que você precisa, entendeu? Mas aqui tudo que você precisa tem aqui. As configurações você consegue fazer, basicamente configuração é parte que a gente cuida para você, que nós configuramos a questão de bombas, bicos e etc, né? Na parte de administração é mais para permissões, essas coisas assim. E daí temos também o fiscal. O fiscal, se caso você, o contador, queira acessar, ele consegue visualizar a questão de SPED, tanto de fiscal quanto contribuições, consegue baixar os documentos, que seja SAT, seja NFE, DANF, NFC. Então, todas as informações ele consegue baixar também. Temos também a frota, o TRR. Que a frota, nós disponibilizamos um portal frota para caso um cliente seu necessite, por exemplo, você atende o cliente que tem uma frota de X caminhões. E esse cliente toda vez manda os caminhões abastecer e ele tem a conta dele, ele paga por mês. Então você passa o acesso para ele, ele consegue ver, ele consegue visualizar em tempo real toda a informação de abastecimento, de quem foi, qual motorista foi, qual quilometragem que está o caminhão, quanto que está o valor que ele está pagando. Ele consegue visualizar em tempo real essas informações pelo portal Frota. Tudo bem? E é bem interessante que já agiliza a parte do cliente também. Caso ele queira saber qual que tá os valores de débitos dele, ele não precisa pedir para você ter que gerar um relatório, você ter que gerar alguma informação do tipo, porque ele entra no portal Frota e lá ele tem todas essas informações na palma da mão dele. Ele consegue ver tudo que ele necessita, quanto está devendo, quanto ele já pagou, as notas futuras, as notas passadas. Então é muito interessante esse TRR também, tá? Aí, caso ficou alguma dúvida em relação a essa apresentação, você pode estar entrando em contato com o nosso supervisor, que ele vai passar mais personalizado para você, tudo bem?